Ensino e organização do trabalho pedagógico 1, Unidade 2, Tempos e espaços escolares. O presente trabalho foi desenvolvido pelas alunas Lívia Nogueira e Leiliane Soares. Meu nome é Lívia e eu vou estar nesse vídeo explicando um pouco como que os textos, que nós lemos podem nos ajudar a compreender como que a organização do espaço escolar vai se relacionar aí com os objetivos de educar, com o contexto social que a escola se insere, com a sua metodologia, a sua forma de avaliação, entre outros. Então, destaquei algumas partes no texto que eu quero estar lendo. Logo no primeiro texto, nós vemos que a escola ela é um espaço sociocultural. É entendida como um espaço social próprio, onde os alunos, professores, demais funcionários vão criar inter-relações, fazendo então da escola um processo de permanente construção social. Uma outra coisa que foi bem marcante nesse primeiro texto, que a escola, que até então era constituída apenas sobre esse princípio do conhecimento, ela vai dando lugar hoje ao princípio da socialidade. Entre os objetivos, incumbências da escola, ela deve, sobretudo, preparar as novas gerações para a vida social. Então, a escola foi orientada para o ensino, e tem como função garantir a todos o acesso a conhecimentos socialmente acumulados pela sociedade. O texto também destaca que a escola pode receber diversos significados, ou seja, para cada uma ela pode ter um significado único ou significados diversos. Ela pode ser o lugar onde se encontrar pessoas, de conviver com os amigos, o lugar onde se aprende a ser educado, o lugar onde se aumenta os conhecimentos, entre outros significados que a escola pode ter. Porém, seguindo, nos outros textos, nós vemos uma forte crítica ali do professor Miguel Santos Guerra. Ele vem criticando o seguinte, vem dizendo para a gente que a escola, na modernidade, ela tem se tornado contraditória no tratamento aí das suas questões curriculares, que deveriam ser neutras, porém, muitas vezes, ela vai receber certos interesses pessoais e sociais, com diversas disputas ideológicas. Além dessa crítica, eu acredito que nesse mesmo texto vem mencionando sobre o modo como que a escola se organiza hoje. Ela tem muito a ver com o surgimento de uma sociedade industrial, ou seja, a escola ela se parece nas suas normas, nas suas regras, como um espaço de uma fábrica. E a gente vê isso, principalmente nesse período que nós estamos fazendo o nosso estágio, nós podemos ver que a escola ela é cheia de regras, de normas, horários de entrar, horários de sair, a forma como tudo está organizado na sala de aula, nos currículos, nos horários, ou seja, tudo isso aproxima essa escola de uma fábrica mesmo, das regras que são de uma indústria. E os conhecimentos, eles têm se tornado produtos, resultados e conclusões. Não se leva em conta o valor determinante dos processos. O conhecimento escolar tem se tornado o objeto, a coisa a ser transmitido. Ensinar se torna, então, a transmitir esse conhecimento acumulado e aprender se torna assimilo. Além disso, tem se dado ênfase nos resultados da aprendizagem, ou seja, o que é valorizado hoje na escola? É o resultado final, as notas da sua prova, se você vai passar de ano ou não. E seguindo, a escola, ela também pode ser observada, ela não deve ser observada apenas como uma instituição para fins escolares, mas deve ser analisada como uma parte integrante da sociedade, visto que os alunos são atores sociais inseridos em diversos contextos. A educação e seus processos é compreendida para além dos muros escolares e vai se ancorar nas relações sociais. São justamente essas relações sociais que verdadeiramente educam, ou seja, que formam, que produzem os indivíduos em suas realidades singulares mais profundas. Olá, meu nome é Leiliane,
Dando continuidade aos conceitos sobre o contexto social que a escola está inserida, é preciso trabalhar tanto com alunos e com toda a organização escolar a ideia de que a diversidade cultural precisa ser respeitada e entendida como um caminho para o encontro de conhecimento e aplicabilidade de metodologias diversas, a fim de inserir o aluno no ambiente escolar. A escola deve ser visualizada como um amparo, como um espaço aberto que aceite ações para mudanças e trabalhe as diferenças raciais, sociais, culturais e religiosas. A escola tem um duplo papel, a qual se acredita que ela tem o poder de reproduzir a cultura de uma sociedade a fim de padronizar indivíduos culturalmente falando. Ao mesmo tempo, temos um conflito nessa ideia. Quando se fala de que a escola tem que formar indivíduos pensantes e críticos. Essa visão de divergências deve ser analisada a fim de que a escola tome posturas e adote a aplicação de metodologias transformadoras e não reprodutoras. As metodologias curriculares muitas vezes têm se baseado em aulas com os mesmos conteúdos, mesmos recursos e ritmos, centrado na transmissão de informações. Essa perspectiva implementa a homogeneidade de conteúdos, ritmos e estratégias e não a diversidade. Explica-se assim a forma como a escola organiza seus tempos, espaços, ritmos, bem como seu fracasso. Por outro lado, atualmente inicia-se na educação um movimento de transição. Todavia, ainda há velhos conceitos como mecanistas e naturalistas de tempo e espaço, produzidos na primeira fase da modernidade e práticas instrumentais presentes na educação. Contudo, um aspecto marcante é que as categorias tempo e espaço estão na base da organização curricular da escola e, por esta razão, são elementos fundamentais da dinâmica que orienta as rotinas escolares. De certa forma, as escolas têm aos poucos conquistado maior liberdade para que os sistemas educacionais reestruturem suas redes. A legislação, no que concerne ao campo curricular e pedagógico, está mais flexível. As tecnologias estipulam experiências significativas além das imensas possibilidades de formação continuada. Percebe-se que até o mesmo processo do ensinar e do aprender já não se encontra exclusivamente condicionado a um único ambiente da sala de aula num tempo determinado e por um currículo pré-definido. A dimensão espaço-tempo de aprendizagem passa a ser essencialmente a de interação dos sujeitos que acaba incluindo no contexto escolar os mais variados significados das experiências humanas. A escola deve constituir-se, portanto, de ambientes vivos com diferentes representações, sentidos e significados. Sua organização espaço-tempo deve ser considerada a pluralidade de vozes, de concepções, de experiências, de ritmos, de culturas e de interesses. O planejamento escolar é muito importante para que isso ocorra. Essa reestruturação no espaço e tempo escolar. Esse planejamento vai muito além das questões burocráticas e legais. Ela está relacionada diretamente a dirigir, coordenar e organizar, levando a consideração de diferenças nas escolas, de forma que analise o aluno como participante de um todo e, ao mesmo tempo, como um ser individual. Esse planejamento está intrinsecamente ligado ao contexto social do aluno e também ao seu desenvolvimento ao decorrer da trajetória da sua vida escolar. É necessário que os índices de defasagem e dificuldades dos alunos sejam analisados, a fim de que as metodologias aplicadas não visem um padrão de aluno perfeito, mas que sejam analisados como seres sociais ligados a diversas vivências. As metodologias devem ser usadas a fim de inserir o aluno no ambiente escolar. Os saberes devem ser construídos através de suas vivências, considerando sua cultura, a fim de que respeitem suas origens e saibam aceitar a cultura do outro, como do negro, do índio e do nordestino.
O professor deve integrar atividades que possibilitem o desenvolvimento e aprendizado, passando a ser mediador do conhecimento ao invés de transmissor, dando espaço para que a criança consiga aprender e use as suas experiências como ponte para o conhecimento. Anteriormente, os alunos eram avaliados de forma quantitativa. A pontuação das provas definia se o aluno era bom ou ruim, sem que fossem analisados de forma individual. Cabe o olhar crítico de toda a composição escolar, desde o planejamento das metodologias até a prática das mesmas, a fim de que o aluno seja considerado de forma individual como autor e sujeito do mundo.